Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carter, exatamente comigo. Eu sempre começo o programa agradecendo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, por esse momento lindo. Muito obrigado, meus amigos, mais uma vez pelo carinho de vocês. Cada vez que eu começo esse programa, eu lembro que tem alguém aí precisando de nós. Que bênção maravilhosa. Esse programa, meu amigo, é feito para você e por vocês. São vocês que pedem e aqui nós atendemos. E nós estamos hoje trazendo no programa o nosso amigo doutor Tiago Maia. Ele que é formado em biologia. O que tem a ver biologia? Calma, é que ele agora resolveu partir já há algum tempo, né, doutor? Já. Boa noite, doutor Tiago Maia. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Diga pra nós, doutor, como é que é essa história? Você agora é coach, né? O que vai acontecer hoje? Pronto, eu não falei nada da sua vida ainda. O que vai acontecer hoje no programa? Olha, hoje nós vamos falar sobre a arte de se relacionar com pessoas. Você tem problemas dentro de casa? No seu ambiente de trabalho, com seus clientes? Você sabe como melhorar sua comunicação? Assista o programa de hoje, isso vai ser muito eficaz para você. Você está entendendo? Meu amigo, minha amiga, a arte de se relacionar com as pessoas. Esse é o tema de hoje, ok? Então dá tempo de avisar no grupo lá do WhatsApp, não é isso? Dá, tá muito tempo. Avisa todo mundo. Os vizinhos da direita, vizinhos da esquerda, porque o programa Direito e Cidadania está no ar. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carter já há 20 anos. Desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. De amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue, que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, boa noite. Boa noite para você que está chegando agora e para você que já estava no iniciozinho do programa, correto? Atenção, deu tempo de avisar todo mundo no grupo do WhatsApp? Ainda dá tempo. De repente, hoje vai ser necessário aquela caneta, aquele papel na mão, ok? Nós estamos recebendo o doutor Tiago Maia. Boa noite, doutor, mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço. Meu amigo, formado em biologia. Sim. Muitos anos lecionou. Sim. Sempre se relacionou bem com as pessoas e de repente, coach. De repente, numa empresa maravilhosa, brilhante, fazendo um trabalho não só em Belém do Pará, como no Brasil todo. Fique à vontade, explique essa sua trajetória, primeiro como ser humano. Nesse nosso primeiro bloco, eu quero que você fale dessa sua trajetória de vida, que é importante para as pessoas que estão nos assistindo. Certo. Primeiramente, quero agradecer o convite, Miguel, tá? E uma boa noite a todos.
Para mim é uma honra estar aqui, né, e contar um pouquinho da minha trajetória, né. Eu costumo dizer que eu sou educador de essência, né. Eu sou formado em biologia, licenciado, dei aulas tanto aqui na capital quanto no interior durante alguns anos da minha vida. E aí, durante a minha aventura na sala de aula, eu costumo dizer assim, né? Eu convivi com muitos colegas de profissão que já estavam na jornada há mais tempo do que eu. E o que eu ouvia muito, e até me assustava no começo, era a insatisfação. Porque reclamavam que os salários não eram justos, ou porque a carga horária era muito, muito puxada. Enfim, tinham aquela insatisfação. E eu, recém-saído da faculdade, eu ficava, isso não é congruente. Lecionar é uma arte tão bonita. Exatamente. E, assim, eu me identificava muito ajudando pessoas. E eu sempre acreditei, inclusive, que eu não queria ser apenas mais um professor na vida daqueles alunos. Eu queria ser o professor, trazer o meu diferencial para eles. E aí comecei a usar dinâmicas, didáticas diferentes. Eu até brincava dizendo que se os meus professores vissem minha aula, eles me condenavam. Porque eu queria sair um pouco do tradicional, do convencional. Convencional, exatamente. E surpreendentemente, consegui resultados extraordinários dos alunos, né? A questão da evasão escolar, alguns alunos vinham só por causa das minhas aulas. Muitos agradeciam porque tinha uma semana estressante, aquele momento ali era o momento que eles relaxavam. E consegui, eu acredito, de alguma forma tocar e incentivá-los, né? Hoje eu tenho amigos, alunos que são meus colegas de profissão, né? E pessoas, inclusive, que trabalham comigo, que já foram meus alunos. Então, para mim é uma honra. E aí, um dado momento, né? Eu percebi, assim, muitos colegas de profissão queriam fazer mestrado, queriam fazer doutorado, e eu queria ir na contramão, né? Eu me perguntava, Miguel, eu falei, poxa, por que eu não quero fazer mestrado agora, o doutorado? Porque, de alguma forma, né, para mim eu estava restringindo o meu leque. Ser mestre específico naquele assunto, ser doutor. Fica, nossa, a biologia é tão ampla, a educação é tão grande, por que eu vou me especializar em um ponto? E aí comecei a buscar, né, esse conhecimento. E aí eu falei, não, biologia eu entendo, e eu quero alguma coisa nova. E comecei a procurar e encontrei esse universo empresarial, organizacional. Eu falei, esse universo não conheço, não domino. Então eu vou fazer uma ponte para chegar lá. E foi uma aventura. Na época eu morava em Bragança, estava a trabalho lá. E aí vim para Belém para fazer uma pós-graduação, largando tudo. E aqui recomecei uma nova vida, né? Mudei de emprego, acredito que mudei de cidade, mudei a minha vida. Porque entrei no campo organizacional, né? Pouco tempo depois, conheci a programação neurolinguística e logo, consequentemente, o coach. E aí tudo começou a se encaixar, porque através da programação neurolinguística eu conheci ferramentas poderosas que, de uma maneira consciente, Miguel, me ensinavam algo que eu já sabia um pouco, mas eu não dominava. E hoje eu sei um pouquinho, que é se relacionar com pessoas. Por isso que eu digo que o relacionamento é uma arte. Então, às vezes você grita, às vezes você se cala. Existem momentos ideais para você fazer isso, pontuais, que se você consegue fazer com alguma habilidade, você consegue resultados espantosos. Então, eu venho aqui para compartilhar um pouquinho desse meu legado, dessa minha jornada com vocês. Nossa, que bênção maravilhosa. Eu deixei aqui, fiquei ouvindo você falar, a gente também começa a se ver na mesma história, né? Lá, muito novinho, lá no interior, né? Sendo professor, né? E querendo realmente fazer algo mais. Você usou algumas palavras importantes, ajudando pessoa. Sim. Você usou essa palavra umas 2 ou 3 vezes, e a palavra lecionar. Ó, tô sendo coach. Exatamente, é porque assim, você contando a sua história, eu me lembrei um pouquinho da minha também. Eu também comecei muito novo sendo professor. E quando você passa, eu sempre digo aqui que um dos nossos objetivos aqui no programa, dos ramos é a educação. E para mim deveria ser a profissão mais bem remunerada nesse país. Exatamente. Porque não tem nenhum presidente da república de nenhum país, qualquer médico, advogado, qualquer profissão, engenheiro, todos passaram por um professor. Sim. E muitas das vezes este professor
foi responsável pela tomada de decisão, seja no todo ou seja em parte. Exatamente. Porque você teve o seu caminho lá em Bragança, você criou uma técnica para lecionar para os seus alunos, e aí precisava crescer mais, e crescer mais com outro universo, e que é esse universo de ajudar as pessoas e se relacionar com pessoas. Exatamente isso, né? Porque, na verdade, eu sou daqui de Belém, né? E o curioso é que na escola, quando eu fiz o ensino médio, tinha aqueles testes vocacionais que eu fiz, né? Hoje em dia a gente encontra até pela internet, né? Eu tinha feito em sala de aula com o professor. E aí, já na faculdade, eu fui arrumando as minhas coisas, eu encontrei meu teste vocacional e dava justamente biologia. E eu falei, nossa, que coincidência. E a questão de ajudar pessoas era justamente isso. O que eu amo na educação é justamente essa troca. Porque eu digo que o professor ele não só ensina, ele aprende diariamente. Certeza. E é uma profissão que eu me orgulho muito, né? Eu digo assim que professor, na verdade eu gosto muito do termo educador, porque o professor, para mim, essa palavra, ela dá um título assim como ao dentor da verdade. Sendo que o educador não, ele ajuda na educação, ele contribui, é mais uma ponte. E assim, é fantástico. Então, é a questão de ajudar pessoas, para mim, foi uma das tomadas de consciência que me ajudou a mudar de carreira, porque eu acreditava, eu preciso ajudar mais pessoas. Como eu posso fazer isso? Então, eu acho que foi um dos motivos que me levou a essa tomada. Mas impressionante, meu amigo, Dr. Thiago Maia, impressionante. Quando eu ouço vocês, que me dão esse prazer, mais uma vez, obrigado por vocês estar aqui conosco. Nos dão esse prazer, hoje batendo bastante, né? Hoje o tema é educação, né? A área educação, o tema é a arte de se relacionar com as pessoas, né? É um professor, um educador, né? Um coach, hoje levando esse conhecimento, essa forma de educar, essa forma de passar esse conhecimento que você está fazendo hoje, de uma forma diferente. Hoje você é gestor de uma empresa onde várias pessoas estão ali, vários profissionais do mesmo nível que você estão com o mesmo objetivo, com o mesmo sonho de levar conhecimento. E vai ao encontro desse programa, que esse programa, o principal objetivo, o lema dele é levar conhecimento às pessoas. E graças a Deus, você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, tem me emocionado bastante com as suas mensagens, seja ela via WhatsApp, via SMS e muitas ligações. Semana passada agora eu postei uma mensagem, eu tive que postar aquela mensagem, que foi uma mensagem linda, que a pessoa, sem me conhecer pessoalmente, traduzia exatamente a minha vida e traduzia exatamente o meu sonho, que é muito semelhante ao seu sonho, que é levar conhecimento. Eu quero deixar aqui já uma intimação para você. Sim, por favor. Para estar sempre aqui conosco. Pelo menos uma vez por mês, nos dá esse prazer de estar aqui conosco. Isso é uma honra. Obrigado, querido. Nós vamos fazer, gente, um breve intervalo, tá? Dá tempo de tomar uma água, um cafezinho, e daqui a pouco nós estamos voltando já para falar sobre todos esses itens de como se relacionar melhor. Exatamente. No profissional, no pessoal, em todas as relações. Claro que não vai dar para fazer um mundo de coisas, mas nesse programa de hoje, o Dr. Thiago Maia vai nos dar umas dicas maravilhosas. Você quer se relacionar melhor? Você quer ser mais bem-quisto naquele grupo? Você quer chegar, como a gente diz, arrasando? Né? Você quer chegando, né? Chegando? Então, dá tempo de avisar os amigos. Daqui a pouquinho, nós vamos voltar com mais ensinamentos. Um abraço e até daqui a pouco. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de
de amor profundo que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez boa noite. Boa noite para você que está chegando agora e para você que já estava aí conosco, né? Então vamos lá? Tá todo mundo curioso? Eu também estou, né? Atenção, meu amigo. Qual é a principal dificuldade do Dr. Tiago? Sim. Em se relacionar com o próximo? Olha, Miguel. Aquela que é assim, esse é o ponto. Pan. Qual é a principal dificuldade em se relacionar com o próximo? Principalmente se colocar no lugar do próximo. Eu costumo verificar muitas situações que você se diz como o dono da verdade. Por exemplo, o que eu estou falando está certo, o que você está falando está errado. Então, assim, eu não consegui escutar o próximo, eu não consegui falar a língua dele, porque tem isso, né? E principalmente, eu não consegui trabalhar minha empatia, me colocar no lugar dele, né? Eu estava conversando mais cedo, né, aqui com a produção, eu estava explicando que quando a gente estuda a programação neurolinguística, a gente entende que existem 3 canais representacionais, né, de comunicação, né? Que são as pessoas visuais, sinestésicas e auditivas. Né? Muitas vezes as pessoas visuais são aquelas que falam mais rápido, são aquelas mais preocupadas com a aparência, são aquelas que querem tudo para ontem, né? E até a fala delas são falas visuais. Olha aquilo ali, não sei o que. Então, você não viu o que eu falei para você? Então, o do interior é visual, é? Billy. Mas aí já entra o linguajar, já entra uma parte cultural, mas quando você fala assim, olha, você viu o que eu falei, isso é uma frase de visual, porque ele fala visualizando. Já existem pessoas que têm um canal preferencial auditivo, que são pessoas que falam mais devagar, que escutam muito mais. Então, o som incomoda mais em alguns aspectos e também ajuda muito mais em outros. Então, é aquela que eu estou conversando contigo, escutei a sirene lá na doca, lá não sei aonde. Então, eu consegui e aquilo de alguma forma me incomodou. Então, são aquelas pessoas que têm um tino para música, que conseguem identificar, são pessoas auditivas. E as sinestésicas são aquelas que falam assim, te tocando, são os mais emotivos, né, que vão para o cinema e mergulham na sensação e saem de lá chorando ou super felizes. Então, assim, em geral, nós temos os 3. Em determinados ambientes a gente... fazer essa pergunta, excelente, pode continuar. Então nós temos os 3 canais, só que em alguns ambientes nós temos um canal preferencial. Isso é importante você saber. Eu vou precisar lhe interromper, vamos lá. Sim. São 3 canais, então Sim. Eu, você, todo mundo que está nos assistindo, produção aqui toda, certo. Nós temos os 3 canais. Sim. Existe então um canal mais preponderante, ou seja, mais forte, ou é em determinados ambientes que que aparece mais determinado canal, é isso ou é não? Um exemplo. Sim. Eu vou fazer uma pergunta. Tá. Esse pouco tempo que nós estamos nos conhecendo aqui, o que você acha do seu amigo aqui? Até para servir de exemplo aí, né? Posso falar? Por favor. Visual.
Você é uma pessoa extremamente visual. Pelo menos aqui no seu ambiente, você deixa isso bem em destaque, né? Isso é até fácil de perceber. E respondendo a sua pergunta, que foi uma excelente pergunta, né? Nós temos os três e depende do ambiente. Depende muito. Porque, assim, em geral, você já tem o seu preferencial, que é o seu visual. Mas em determinados momentos, numa reunião com um sócio, com um cliente, você precisa trabalhar muito a sua audição e falar menos. Se eu chego numa reunião, você é meu cliente, e eu quero te vender a proposta, e eu falo muito mais do que eu te escuto, às vezes eu não trabalhei a minha escuta, eu não sei o que você quer. Então eu não falei no seu mapa, eu não falei na sua língua. Né? Então eu preciso trabalhar. Então, em muitos ambientes a gente tem que trabalhar o outro canal para você conseguir ter uma comunicação de qualidade. Né? E tem outras pessoas que são o contrário, elas já escutam muito e elas têm que trabalhar a questão de conseguir falar mais, que são aquelas que não se expressam muito, elas são mais fechadas, mais introspectivas. Há uma dúvida muito grande. Diga. Existe um padrão dentro dessas três áreas de comportamento que é mais propício para uma relação, por exemplo, ou não? As pessoas que demonstram ser mais visuais, sinestésicas, auditivas, ou não, todos três conseguem se relacionar de forma igual, ou não? Aquelas pessoas que são mais auditivas, elas se relacionam melhor. Não, aquelas pessoas que são mais visuais. Como funciona isso nessas suas técnicas de se relacionar? Excelente pergunta, né? Na verdade, eu costumo dizer que não existe certo e errado. Perfeito. Que isso não serve nesse contexto e que aquele outro não serve. Na verdade, depende muito da sua percepção. E quando eu digo da sua percepção, é justamente como eu falei ainda há pouco na primeira pergunta. É você perceber muito mais do que a si mesmo, perceber o outro. Porque se você entende a necessidade do outro, imagina assim, você tem uma reunião, ou então você está numa sala de aula, como a gente falou há pouco. Tem 20 pessoas ali. Imagina que são 20 pessoas falando em idiomas diferentes. Eu vou dar uma aula, por exemplo, de como você se apresentar na frente das câmeras. Eu já dei essa aula várias vezes. Mas se eu falar do mesmo jeito, pode ser que dos 20, só 5 entendam. Perfeito. Então eu tenho que, ao tempo todo, calibrar minha comunicação de acordo com o meu público-alvo. Então isso que se chama saber se relacionar bem, é uma das estratégias. Então se eu sei, por exemplo, que você é mais visual, eu tenho que, de alguma forma, entender a sua agilidade e falar mais tão ágil quanto você. Se você é mais auditivo, se for o caso, eu até diminuo o meu tom de voz. Porque o auditivo, se eu falo muito alto, incomoda. Então, geralmente são pessoas que falam mais baixo. Isso se chama rapó. Então, assim, eu tenho que falar no seu tom de voz, na velocidade da sua voz, para que você receba o que eu estou te passando de uma forma mais aberta. Olha que bacana, gente. Vocês estão... É uma delícia esse programa, né, gente? Que bacana, amigo. Show de bola. Eu, como sempre, eu amo fazer esse programa e vocês que estão nos dando esse prazer maravilhoso, é uma grande bênção. Dentro dessa linha de raciocínio, ainda nesse tema, que tem várias perguntas, mas enfim, graças a Deus o senhor já aceitou nossa intimação, já está intimado para as próximas vindas aqui. Existe o curso de oratória. Sim. Acho que o senhor muito bem colocou agora, já dei várias técnicas para quem trabalhar em público, então quem faz uma apresentação e tal. E o curso de ouvitória, ele influencia? Porque o curso de ouvitória não existe, eu nunca ouvi falar. Mas a arte de ouvir, ela é, como o senhor muito bem colocou, parabéns, a principal essência de uma boa relação. Sim. Aí nós vamos voltar lá para o que está na Bíblia. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você entra desarmado para qualquer relação e passa a ouvir mais o outro, você consegue dizer, então é disso que você precisa. Eu posso te dar, ou então eu não posso te dar. Exatamente. É por aí? É por aí. Fique à vontade. Falando do curso, né, eu tenho um pressuposto que eu gosto muito dentro da programação neurolinguística que diz: o resultado da comunicação é aquele que se obtém. Né? Em muitos casos, pegando de novo o exemplo de sala de aula, é comum a gente encontrar alunos que disseram: eu não gostei da aula daquele professor, porque ele fala de uma maneira muito arrastada, é muito sonolento, nananana.
E depois a gente entende que, na verdade, a falha do descontentamento dos alunos não são os alunos que estão desinteressados de alguma forma, nesse contexto. É que a comunicação colocada ali do orador não foi clara o suficiente para que conseguisse captar a essência da turma. E então, nesse ponto, o orador, né, que você aprende a expor o que você pensa, você também tem que trabalhar o seu ouvido, que a gente chama de escuta ativa. Então, assim, eu estou com você conversando, às vezes eu posso estar só calado enquanto você está falando, mas isso não significa que eu esteja ouvindo você. Perfeito. Agora, uma coisa interessante é, se eu estiver ouvindo você, daqui a pouco eu volto, olha, inclusive naquele ponto que você me disse, aí já é um sinal que eu estou te dando que eu ouvi você. Então, ou seja, você não falou à toa. Então, isso gera inconscientemente uma afinidade, uma confiança em você querer contar mais coisas para mim. Poxa. Eita, meu amigo. Excelente. Gente, nós vamos fazer de novo um intervalo, né? Agora nós estamos com 4 blocos, né? Nós estamos no segundo bloco. E eu convido você para daqui a pouco a gente continuar essa conversa gostosa, né? Você gostou? Eu estou amando. É tão bom, né? Você crescer como pessoa, como ser humano, como profissional. Daqui a pouco nós vamos do lado profissional. Algumas técnicas, não vou nem falar a pergunta ainda, tá? Meu amigo e minha amiga, dá tempo de avisar todo mundo, tá? Passar aquele WhatsApp lá naquele grupo, porque o programa Direito e Cidadania está maravilhoso. A arte de se relacionar melhor. Até já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. E nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, boa noite. Boa noite para você que chegou agora e para você também que já estava aí, claro. Dr. Tiago Maia, um especialista em relacionamento. É, gente, aqui o programa só traz profissionais de altíssimo nível. Dr. Tiago, no contexto de negociação, de como se relacionar bem, pode ajudar? Muito, faz toda a diferença. Né, eu costumo dizer o seguinte,
Você entra numa banca de revista, você vai comprar o jornal. Perfeito. Jornal de domingo. Você pede o jornal, o atendente te dá o jornal, ele só vendeu. Agora, quando você entra na banca para comprar o jornal e ele te mostra a revista de esporte, você se interessa e compra uma coisa que você não queria comprar, ele negociou com você. Então, esse é um exemplo que eu gosto de usar muito para diferenciar o que eu entendo por venda e negociação, né? E muitas pessoas trabalham, né, com vendas e negociação hoje em dia. Até quem diz que não sabe vender, vende. Afinal, você vai para um cinema, você assiste um filme e você vende a ideia dele. Ah, eu assisti outro dia 50 Tons de Cinza, assisti outro dia o filme do Avatar, enfim. E você fala tão bem ou tão mal de um filme, ou de uma novela, ou de qualquer outra coisa, de uma roupa, você também está vendendo. Na verdade, a gente não vende o produto, a gente vende a sensação, a gente vende a emoção que está contida nele, né? E pensando nisso, falando de relacionamento, quando você é um negociador, seja de qual nível for, seja do atendente de telemarketing ao cara que fecha contrato na sua frente, o principal é você trabalhar ferramentas que ajudem você a entrar em sintonia com ele. Lembra no começo que eu te falei que a gente precisa falar a língua dos outros, né? E você até falei um pouquinho dos canais representacionais. Uma forma interessante de você perceber como o outro age é você ficar calado um minuto e perceber como ele fala. Se ele fala muito rápido, se ele fala mais devagar, se ele fica mais calado, enfim, como é que ele fala? Essa é uma primeira observação. Segunda, como é que ele se mexe? Ele se mexe muito, ele é uma pessoa mais contida, né? É uma observação muito importante. A terceira, como é que ele está sentado? Ele está mais para frente, ele está mais para trás, ele está com a mão em cima da mesa. Então, são 3 características que você precisa observar. Em seguida, é como se fosse um modelo. Você vai modelar aquele comportamento dele. Então, por exemplo, o meu tom de voz natural é mais alto. Supondo que você fale mais baixo. Eu não vou chegar para você querendo falar desse jeito. Se você é meu cliente em potencial, eu tenho que diminuir o meu tom de voz e conversa tudo bom, Miguel. Excelente. Se você é uma pessoa que fala mais devagar, eu não posso falar muito rápido, eu tenho que falar na sua velocidade. Então, Miguel, a proposta que eu quero te mostrar é essas aqui, com essas condições, que é muito interessante para você. E eu procuro fazer um espelhamento, que a gente chama de espelhamento. Sentar numa postura que seja semelhante com a sua. Por exemplo, olha como nós estamos inconscientemente. Estou observando aqui tudinho. Então, isso, às vezes, a gente entra em espelhamento inconscientemente. Mas numa negociação que você precisa dar o seu melhor, às vezes você precisa provocar. Porque, de alguma forma, você entra em sintonia com a outra pessoa, com o inconsciente dela, e ela começa a perceber você. Deixa eu te contar uma história. Uma vez, eu estava num evento, tinha um senhor que ele é realmente muito difícil de lidar. Porque, assim, eu até brincava, assim, é Deus no céu e ele na terra, né? Aquela pessoa, assim, extremamente egocêntrica. E ele é o dono da verdade, tudo. Aquele perfil que existe. Ele era um dos participantes do treinamento. Ele era inclusive o responsável pelo espaço. Então eu tinha que falar com ele, de qualquer jeito. E eu tinha que negociar com ele nesse dia. E ele nunca me ouvia. Ele ouvia todo mundo que estava comigo, menos a mim. E aí uma vez sentamos numa mesa, né, em 4, ele na minha frente, 2 pessoas aqui, ele conversava sempre olhando para as 2, nunca olhava para mim. Impressionante. E eu o tempo todo tentando ganhar uma abertura e ele não deixava. Tipo assim, me ignorava. Eu não estou realmente aberto para você. Sabe qual foi a minha saída? Espelhá-lo. Então assim, ele estava o tempo todo assim na mesa, conversando para um lado, olhando para o outro. Eu falei, você não quer me ouvir, então eu vou espelhar você. E repeti o gesto e comecei a prestar atenção na conversa dele. Em questão de segundos, ele começou a me olhar. E aí eu comecei a falar com ele de uma forma muito sutil e ele começou a me perceber. E aí eu consegui entrar, como a gente costuma dizer na programação neurolinguística, até mesmo no coach, entrar no mapa da pessoa. Consegui, nesse momento, falar a língua dele. E aí consegui fazer com que ele me ouvisse. Então essa é uma estratégia muito simples, que inclusive com pessoas difíceis funciona.
Impressionante. Parabéns, eu gostei inclusive desse exemplo, né? Ou seja, você começou a observá-lo, mais ainda, além de que você já tinha feito esse mapa dele, vamos, né? E aí começou a fazer o gesto. Ele olhava para um lado e você também olhava. Se ele cruzava os braços... de uma maneira sutil, claro, não é uma sombra, né? Exatamente. Você começou a meio que repetir os gestos. Exatamente. Então essa técnica ela é bem aceita, ela é bem apropriada, pelo que eu estou observando, pelo que eu estou entendendo. Sim. Isso funciona, por exemplo, no ao vivo. No telefone não tem como. Aí no telefone você vai trabalhar em cima da voz. De como eu vou conseguir modular a minha voz para ficar parecida com a voz do outro que está do outro lado da linha. Perfeito. Então, se a pessoa falar mais rápido, eu preciso falar mais rápido. Se a pessoa falar mais devagar, eu preciso falar mais devagar. Por mais que eu esteja com pressa, eu preciso falar mais devagar, porque é assim que a pessoa vai me ouvir bem. Perfeito, perfeito. Muito bom, ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta ainda no terceiro bloco. Existe alguma técnica, Dr. Thiago Maia, para aprimorar o relacionamento no âmbito do trabalho? Eu costumo dizer que tem várias, tem mais de uma inclusive, mas uma interessantíssima, que eu estava falando também há pouco na produção, é a questão de você não receber certos presentes. Por exemplo, diariamente nós, inclusive você, recebe presentes diários das pessoas. E esses presentes não são presentes físicos, são elogios ou críticas. E culturalmente a gente costuma a receber as críticas e o elogio botar de lado. Por exemplo, Miguel, olha, eu acho que você hoje, esse terno não lhe caiu bem. Aí, em alguns casos, nossa, realmente eu vou trocar porque mais uma pessoa que disse. E no mesmo dia uma outra pessoa, nossa, Miguel, esse terno ficou muito bem. Você, que é isso? Foi só o primeiro que eu peguei. Ou seja, um elogio a gente repele, a crítica a gente recebe. Impressionante. Né? E quando você troca isso acontece tanto no ambiente de trabalho quanto dentro de casa, nos relacionamentos pessoais também. Por exemplo, se a pessoa te disser alguma coisa que você não gostou, você tá gordo, você tá careca, você tá estressado, ok, é só sua opinião. Pronto. Eu não fui mal educado, não fui grosseiro, não destratei a pessoa, tudo bem, olha, eu te respeito, é só sua opinião, de boa. O importa é que eu tô bem com esse terno. Impressionante, eu gostei muito, porque foi bem importante a forma como você recebe e a forma como você devolve. Exatamente. Então, se você fizer a troca, a partir de hoje, você começar a receber os presentes bons, né? E os presentes que não são tão legais você deixar de lado, você vai ver como vai mudar, inclusive, a sua autoestima, a sua motivação. Por exemplo, toda vez que elogiar você está linda, você está bonito, você está mais magro, nossa, que bom. Receba. Receba, né? Isso não vai soar como prepotente, isso não quer dizer que você se acha. Esse é um significado que você está colocando. Bacana. Existe, eu acho que muita gente que está nos assistindo vai se enquadrar nesse exemplo que eu vou dar diante do que você falou, doutor Thiago. Você já percebeu em algum momento da sua vida que alguém elogiou você, sua roupa tá tão linda, e você disse, ela é velha. Nossa, já percebeu isso? Não, essa aqui você tem 3 anos de... Peguei a primeira. Receba, né? Eu já ouvi muito isso aí, né? As pessoas te elogiam, nossa, mas que camisa. Nem imagina, isso aqui peguei a primeira que eu vi. Impressionante, né? Então vamos lá, minha gente, olha, meus amigos, minhas amigas. Tá maravilha, não está? Então, elogios, receba, agradeça, né? Exatamente. E as críticas não absorva. É só uma opinião. É só uma opinião do próximo, do outro, tá? Então, meu amigo e minha amiga, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco, no 4º e último bloco, tem uma pergunta aqui que você, com certeza absoluta, vai gostar. Ok? Dá tempo de avisar ainda os amigos que ainda não estão aí. Muito obrigado por você estar aí mais uma vez conosco. Até já. Deus me abençoe, ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade
capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez boa noite. Boa noite para você que está chegando agora, boa noite para você que já estava aí. Já conhece? Tá aí? Doutor Tiago Maia, meu amigo, antes que eu esqueça, mais uma vez obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe sempre. Amém? Amém. Que postura você pode adquirir para obter o melhor desempenho no relacionamento com as pessoas? Essa é uma pergunta muito pertinente, né? Porque eu ouço muito assim, eu tenho que me relacionar bem, eu tenho que tratar o outro melhor, mas eu não sei o que fazer. É isso aí. O que de fato eu tenho que fazer? Me colocar no lugar do outro, isso é fácil de dizer, mas na prática é bem desafiador. Nós falamos exatamente no primeiro bloco, né? Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Então a postura, que eu costumo dizer que faz toda a diferença, primeiro é o que eu chamo de poder de presença. É você estar onde seus pés estão, né? Por exemplo, eu estou aqui com você, me relacionando com você nessa conversa, eu tenho que estar atento a tudo que acontece. Se eu estou aqui já pensando na reunião que eu vou ter daqui a pouco, ou na ligação que eu vou fazer, eu me disperso e acaba que eu não dou o meu melhor e essa relação não tem uma qualidade. Imagine levar isso para dentro de casa, né? Você tem aquele seu irmão, aquele seu pai, a sua mãe, que você não é tão próximo, porque você não conversa com ele, né? Por algum motivo, dentro de casa a gente tem muito isso, ou até mesmo nas escolas, faculdades, no seu ambiente de trabalho, tem aquela pessoa ali que você não é tão chegado. Muitas vezes a gente tem uma percepção errada, né? Pegando o exemplo. Por exemplo, a gente trabalha junto e a gente não se dá bem. Você não fala comigo. Você não fala o necessário. O necessário. Pra mim, no meu mapa, na minha cabeça, eu imagino, o Miguel não gosta de mim, o Miguel me odeia, me despreza. Vários significados. Já criou ali. Então, assim, eu nunca vou chegar porque ele não gosta de mim. Você só me dá bom dia, não quer dizer nada mais além disso. E quando por algum motivo eu resolvo me aproximar de você, ouvir mais, eu percebo, não, é só o jeito dele, ele que é fechado. Olha o quanto... Olha a diferença e o quanto você perdeu ali ao longo desses... E quando eu digo poder de presença, Miguel, não é só ouvir, é você realmente estar ouvindo o que a pessoa está dizendo. Inclusive, isso ajuda, eu costumo dizer que isso ajuda muito em relações, né, conjugais. Por exemplo, o casal está em crise, é muito fácil colocar, no começo é muito bom apontar as qualidades. Quando está em crise, eu só vejo os defeitos. E quando vai ter a famosa DR, né, eu vou lá e vou apontar, porque você errou nisso, porque aquilo outro, porque você não muda.
E porque você é assim? Porque você é assim. Eu te conheci, você não era assim. Exatamente. Você parece que mudou a pessoa, né? Parece que é outra pessoa. Botou a gêmea amar, né? Alguma coisa no lugar. E quando você trabalha a escuta, não, eu vou escutar. Eu vou primeiro mudar o meu comportamento. E eu vou começar a ouvir, porque afinal, quais são as queixas que ela tem de mim também? O que eu posso também melhorar? E aí você percebe, olha, eu também preciso mudar, né? Preciso adotar algumas posturas para melhorar. Esse relacionamento vale a pena? Vale. Você quer jogar 2 anos, 10 anos no lixo? Não. Então escute o seu parceiro, escute a sua parceira. Certamente ele tem o que a gente chama de feedback, alguma coisa valiosa para você. E você pode trocar esses feedbacks. Olha que gostoso. Que delícia, né, gente? Eu tenho certeza absoluta, você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, você está se enquadrando em tantos momentos, né, que nosso amigo, nosso convidado especial de hoje, o Dr. Tiago Maia, está nos passando, né? Eu olho aqui e você está aqui, a gente dá uma navegadinha em determinadas situações da vida da gente. Fantástico. Olha, mais uma vez, obrigado, amigo. Eu tenho mais 2 perguntas. Vou fazer uma aqui que é muito interessante. Como a melhora no relacionamento com pessoas pode ajudar na sua própria vida pessoal? Eu respondo isso de uma forma, como eu acho que te traz paz de espírito, principalmente, né? Tem alguns poetas e alguns pensadores dizem que a felicidade não existe, existe a felicidade momentânea naqueles pequenos momentos, né? Você não é feliz pro resto da vida, não existe o feliz para sempre, existe o feliz a cada dia, né? E eu acredito que a gente conquista esse feliz a cada dia construindo relações harmônicas e focando nas que estão desarmônicas para trabalhar. Porque ela só está desarmônica porque eu tenho algum conflito com essa outra pessoa. Então, é interessante que ela continue assim para mim, é saudável? Se não é, o que eu posso fazer para me aproximar mais? Tem uma frase que eu gosto muito e eu acho que é muito forte. E isso em relacionamento pessoal, amoroso, faz toda a diferença. Numa briga, por exemplo, marido e mulher, o marido chegou em casa tarde, meia-noite, no dia de semana. E a mulher já exaltada, já diz que ele estava com outra, um exemplo clássico. E aí eles começam a brigar. A primeira discussão foi porque ele chegou tarde e não avisou. Depois já começam a trocar várias acusações e ela quer ter razão e ele também, enfim. E tem uma pergunta que eu gosto muito. Em qualquer relação, seja amorosa, entre amigos, familiar, no próprio trabalho, você prefere ter razão ou ser feliz? Quando eu percebo que eu estou num conflito desse, eu dou logo razão. Tudo bem, Miguel, você tem razão. Eu prefiro ser feliz. Perfeito. Então é uma coisa que muitas vezes a gente briga, começa a brigar por um motivo, depois a briga se estende porque eu quero ter razão. Então se a pessoa quer dar razão, dê razão para ela. Impressionante, meu amigo. Olha, excelente. Quando você começa a falar, eu me se vê, procura, olha lá para o passado e ao nosso redor, no nosso dia a dia. Tenho certeza você, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, né? É impressionante. A equipe aqui está toda, sabe, agitada, né? Se enquadra aí, começa um ali a olhar para o outro, mas é isso mesmo. Você falou, e é por isso que eu amo esse programa, porque além do conhecimento, tem um item que todos os convidados, todos, sem exceção, falam, que é do lado espiritual, da espiritualidade. Você muito bem colocou a parte de espírito. Exatamente. Que é o que faz toda a diferença, né? Impressionante. Quantas pessoas constroem impérios e estão mal? Exatamente. Né? Consigo mesmo, principalmente. Né? Pessoas que trabalham, que têm posturas que não têm tanta ética. E tem relações familiares completamente desestruturadas. Perfeito. Então, quando você começa a trabalhar a base do seu relacionamento, você consegue ser um líder melhor, um gestor melhor, um amigo melhor, um marido melhor, né? Um pai melhor, um irmão melhor. Então, a base é você se entregar. Perfeito. Eu adorei. Seja feliz, né? Não tem razão. Essas técnicas todas. Claro que tem muitos aí. Se nós fôssemos aqui, nós já passamos a noite toda, a madrugada toda. Eu tenho certeza, você, meu amigo, que está cheio de perguntas, né? Cheio de dúvidas. Mas como é que eu posso fazer isso? Porque eu faço isso. É o amor. Sim. É você se colocar no lugar do outro. É você, marido e mulher, calar. Por que entrar nesse embate? Por que entrar nessa briga? Isso é para outro dia.
O Padre Zezinho, ele em uma das músicas, dos hinos dele, ele diz que nunca vá dormir sem dar ou sem pedir o seu perdão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. É lindo, é impressionante. Nunca vá dormir. Isso agora eu vou olhar para cá. Meu irmão, minha irmã, esposo, esposa. Nunca vá dormir brigados. Namorados, namoradas, namoridos, namoridas. Sempre peça e dê o seu perdão. Você vai ver como o seu sono vai ser mais gostoso. Como a sua vida vai ser mais harmônica. Exatamente. Meu amigo, minha amiga, a produção está ali sacudindo, bandeirolas ali ao vento. Tô vendo. Essa câmera aqui é sua. Eu preciso que você diga como é que as pessoas, nossos telespectadores, falam com você, falam com a sua equipe, falam com a sua empresa. Telefone, e-mail. Você hoje é gestor de uma empresa de cotas, é isso? Isso, hoje eu faço parte também, né? Isso, por favor. Eu costumo dizer que eu tenho a honra de estar em duas empresas ao mesmo tempo, né? Tem uma empresa que é a Dialogue, né? Que inclusive Eliane e Ana Carolina estiveram aqui. Maravilhosas, né? Pessoas abençoadas por Deus. Então eu faço parte da Dialogue também no âmbito de negociações, né? Lá eu adoto outra postura. E então a Dialogue é uma empresa que trabalha com treinamentos e cursos na área de desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, cursos de coach, de programação neurolinguística, procure a Dialogue, né? E a outra empresa é a Realize Coach, que é uma associação, que eu costumo dizer que é uma associação de profissionais coach daqui do estado, da qual hoje eu sou o presidente. Então, assim, eu me sinto muito honrado também com essa missão, né, de estar aqui levando o nome da Dialogue, o nome da Realize. E, assim, o meu nome é Thiago Maia, meu telefone de contato é 91 código 98126 1157. O outro telefone 99128 0316, tá? E o meu e-mail de contato é Thiago Maia, Thiago com THY, Thiago Maia tudo junto, .realize@gmail.com. Então, se você quiser entrar em contato comigo, você pode mandar um WhatsApp, você pode me ligar, você pode mandar um e-mail, né? Eu sou coach também atendo sessões. Então, vai ser um prazer se você quiser trabalhar o seu relacionamento, melhorar o seu potencial de negociações ou outras coisas mais, o seu lado pessoal ou profissional. Eu estou aqui. Que eu costumo dizer uma frase muito importante. Quando perguntam para mim hoje o que é o coach, eu digo, eu sou um facilitador de sonhos. Nossa. Eu vou ajudar você lhe acompanhando a desenvolver suas habilidades e competências para transformar o seu sonho em realidade. Então, conte comigo. Obrigado, querido. Excelente. Meu amigo, minha amiga, o programa Direito e Cidadania tem um prazer e a honra. Olha, você ouviu? Todo mundo já. Calma, amanhã tem mais. E doutor Thiago Maia aceitou a intimação. Todo mundo que vem aqui, a gente entrega uma intimação, eles aceitam. Vocês viram, né? Tá gravado. Então, um beijo no coração de todos. E até amanhã, sempre com a graça de Deus. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Que Deus abençoe. Amém.